Estou aqui com o meu grande amigo Gustavo Agostini, um dos maiores especialistas em comportamento canino do Brasil. Você não tem noção desse cara, o que ele faz. E eu aproveitei a vinda dele aqui em São Paulo e falei, cara, você não vai poder escapar de mim, vou ter que fazer uma entrevista com você. E aí estou aqui com ele, sequestrei no aeroporto e trouxe pra cá. Como é que você tá, velho? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia, tudo. Eu vou fazer várias perguntas aí que já surgiram da minha galera ali também, que já perguntaram. Mas antes eu quero que você me conte um pouco sobre sua história. Como é que você começou com essa história de comportamento canino? Porque você é biólogo, né? Você já fez doutorado em biologia. Isso. Fale um pouco mais sobre isso. Então, eu tenho doutorado em filogeneticista por formação. Não faço nem ideia o que é filogenia. É uma classificação a partir de sequenciamento de DNA, né? Parte genética e tudo mais. Então, tanto eu como minha esposa, Tanara, a gente trabalha junto. A Tanara é a fundadora da Paxway. Nós somos ambos biólogos e a gente trabalhava no laboratório, né? Como todo bom biólogo, dava aula eventualmente, tudo mais. Exato, na universidade. E a gente sempre teve contato com o cachorro. Então eu lembro, não sei te dizer qual foi o meu primeiro contato com o cachorro, porque eu nasci entre cães, então as minhas primeiras memórias têm cães, né? E a Tanara, desde muito jovem também, sempre teve cão no ambiente dela, né? E então, quando a gente começou a ficar junto, tudo mais, eu estava em transição, então, de morar longe dos meus pais, tudo mais. Eu não tinha cães e ela tinha, então era convivência com os cães dela. Depois começamos a morar junto, a gente adotou alguns cães. E um desses cães que a gente adotou, até adotamos no laboratório da universidade, lá de Caxias do Sul, um cão que apareceu lá com um pouco menos de um ano. Esse cão acho que foi o limite entre a gente trabalhar no laboratório e a gente trabalhar com cães. Como é o nome dele? É o LED. LED é um mestiço muito parecido com o Golden, mas ele é baixote, né? Perna curta. E é um cão muito bom com humanos. Na época a gente nunca tinha percebido nenhum problema com ele. A gente trouxe ele para nossa matilha. A gente tinha, acho que na época, 6 ou 7 cães já juntos, eu e ela, na nossa casa. E esse cachorro se portou muito bem no primeiro período. Então, após alguns meses no qual ele já estava habituado a viver com a gente, ele começou a demonstrar alguns comportamentos mais, não digo que ele era irritado com os outros cães, mas ele tinha alguns olhares, ele cuidava um pouco dos cães. A gente nunca percebeu alguma maldade ali. Mas em 2 episódios seguidos, se eu não me engano, com uma semana de diferença, ele matou 2 dos nossos cães. Ele matou primeiro, se eu não me engano, um filhote, que muito possivelmente hoje a gente imagina que seja devido à agitação do filhote. Esse filhote não tinha nenhuma marca, possivelmente ele segurou e asfixiou o cão. E logo depois, então, o nosso cão mais velho, também um cão fraco, debilitado, né? Que ele possivelmente julgou como era algo que não era necessário na matilha. Enfim, então a gente tinha um problema nas mãos, sério. Isso que ano, mais ou menos? Isso, antes da gente começar, deve ter sido há uns 6 anos atrás. 2012. Então aí a gente começou a realmente pesquisar, ler, trabalhar o cão, porque a gente não ia de maneira nenhuma abrir mão daquele cão. Doar, mandar para um abrigo, abrir as portas e deixar que ele fosse. A gente tinha que resolver o problema que o destino trouxe. Exatamente. Então a gente começou a trabalhar com ele, principalmente com muito exercício, bicicleta, andava quilômetros com ele na bicicleta. Ele, enquanto estava conosco, ele não tinha problema com os outros cães, não tinha nenhuma agressividade. Isso era quando a gente estava ausente. Então a gente, durante esse período de reabilitação, a gente deixava ele separado dos outros. Uma forma prudente de defender os outros cães, né? Porque a gente tinha outros cães mais velhos também. Então eles estavam em risco. E com o tempo, ele foi se tornando cada vez mais confiável. Mais tarde, em 2013, então, a gente decidiu ir até ter o treinamento com César Milão, encantador de cães, então, em Los Angeles. E então a gente pegou muita pista do que fazer. Mas ele já estava num caminho muito bom, antes da gente ir.
Ele já estava praticamente reabilitado, a gente não tinha mais problema, a gente já confiava nele. Mas a ida mudou muito. Ainda a nossa ida ao César, quando a gente retornou, então a gente pôde aplicar muito mais coisa. Hoje ele é um cão extremamente confiável, a gente pode pôr todo e qualquer cachorro que a gente precise dentro de casa, a gente põe. A gente põe cães agressivos a outros cães com ele, e ele demonstra uma paciência, uma assertividade impressionante. Ele é um grande professor. Até quando esses cães agressivos fazem menção de atacar ele alguma coisa, ele estabiliza a postura, ele se mantém, ele não reage contra e ele instiga o outro cão a copiar ele. Ou seja, ele nos ajuda muito. Hoje, depois de todos esses anos. E logo depois disso, depois da nossa ida ao César, a gente começou a trabalhar com isso definitivamente, porque as pessoas nos pediam e daqui a pouco começaram a pedir muito. Então a gente teve meio que, o caminho estava ali, a gente só tinha que percorrer aquele caminho. Logo que a gente começou a trabalhar, a gente foi exposto a diversos tipos de cães, a gente precisou dele em alguns momentos. Depois a gente adotou outros cães que eram agressivos a humanos, a gente adotou diversos cães problemáticos que são maravilhosos hoje em casa. Então a gente deve a ele esse início e aos cães que ele matou, da maneira com a qual a gente ajuda outros cães, é como se todas as consultas que a gente tem, todos os workshops que a gente dá, é como se a gente estivesse homenageando a vida daqueles cães que a gente perdeu, né? Então, de maneira nenhuma a gente se sente culpado pelo que ele fez, a gente não sabia, muitas pessoas devem passar por isso, mas ele foi o limite, ele foi que colocou esse caminho. E sempre que a gente reabilita um cão, é como se a gente homenageasse os cães que a gente perdeu hoje, por causa dele. No início, a gente percebia que, até por não conhecer nosso trabalho, as pessoas meio que deixavam chegar no extremo. E algumas pessoas não percebiam que o cachorro tinha um problema. Ou seja, ele é assim, é a maneira dele, ou é a raça dele, ou ele sempre foi assim. Então davam desculpas, né? Mas quando chegava num extremo, aí elas acabavam por nos procurar. Hoje, já com o nosso trabalho muito mais conhecido, muitas pessoas chegam a nós para evitar um problema futuro. Às vezes até para adotar um cão certo, né? Porque já tem cães em casa. Muitas vezes nos primeiros... Quando a pessoa começa a perceber que o cão está desviando o seu comportamento, já entra em contato, né, e tenta pegar-lhe o comportamento antes dele se tornar mais enraizado, né. Então hoje a gente tem esse tipo de cliente o qual busca informação antes que aconteça, antes que tenha um trauma realmente maior. E às vezes, eventualmente, tem aqueles que já aconteceu no nosso caso, de nos procurar sem ainda um problema, mas sim pelo simples fato de querer o conhecimento, que seria também uma percentagem bem pequena, né? Como dentro da ciência, como cientistas, principalmente como geneticista, eu procurava artigos sobre genética canina, né? E eu achava muita coisa interessante porque artigos que são publicados, eles muitas vezes são de difícil acesso até para os cientistas. Então, tu imagina para as pessoas que querem apenas o conhecimento, né? Então foi algo como, vamos divulgar, vamos mostrar, tanto conhecimento interessante que as pessoas deveriam ter acesso a isso. E muitas vezes é muito difícil, até para nós. Eu comecei a escrever, estruturar e estudar os conteúdos que eu ia pôr no livro ali mais ou menos por 2014, que eu comecei mesmo a desenhar o livro e ver o que eu realmente queria para ele. Então ele é dividido em duas partes. Uma parte ela é mais biológica, da biologia canina, e outra parte da psicologia canina, que tem aí dicas daí de educação canina, comportamento, o que fazer em algumas situações. E essa seria a segunda parte, né? A primeira parte, então, ela retrata o que se sabe atualmente sobre, por exemplo, ancestralidade, né? Quanto que o cão veio do lobo, quando que isso não é verdade, entende? Considerando pesquisas genéticas recentes, muito recentes, né? Tem também a parte científica sobre agressividade, sobre medo, então com pesquisas relacionadas a isso.
por exemplo, quanto que é genético tu dizer que um animal pode ter medo, quanto que ele é geneticamente agressivo, o quanto que é realmente, como tu disseste antes, que é tudo culpa do dono. Eu cito nos workshops um exemplo que, por exemplo, tu pode criar uma ansiedade de separação, como tu pode incentivar o cão a ter essa ansiedade de separação, por exemplo, dando tchau, dando muito afeto, chorando na despedida, fazendo uma festa na chegada, aquelas causas típicas da ansiedade de separação. Alguns cães não respondem a isso, como se eles fossem insensíveis à ansiedade de separação. Outros respondem numa certa medida que sozinho mesmo eles saem. E outros têm uma certa propensão genética a isso, então se o dono incentivar um pouco, o animal chega a nível altíssimo desse drama, né? Em outros casos a pessoa não incentiva e o cão começa a demonstrar ansiedade de separação, que são casos mais difíceis. A gente não pode dizer nem para medo, nem para agressividade, nem para ansiedade de separação, culpar a genética. E dizer, por exemplo, não, isso é propensão genética, eu não posso fazer nada. Pode fazer, deve fazer. Porque se tu não consegue reabilitar completamente teu cão, tu consegue pelo menos chegar a um nível no qual ele consegue ser um cão mais feliz, mais relaxado, tu consegue controlar aquilo. Isso se vê muito com medo. Tem pesquisas ali de raças mais medrosas, raças menos medrosas, desvios, porque dentro de uma raça, por exemplo, tu tem diversos indivíduos. A raça, aquilo que a gente lê num livro sobre raça, é uma generalização, mas tu tem todas as bordas do gráfico, né? Então tu pode ter animais extremamente medrosos, nem um pouco sensíveis a foguete, chuva, esse tipo de coisa. Então, mesmo que seja genético, que é uma coisa muito difícil saber, de ver, não, isso é genético. Se alguém diz, não, isso é genético, não leva a sério, porque não tem como ver assim. Como é que vai ver assim? Né? Não, claro. Mas tu vê que às vezes o teu trabalho, ele te dá respostas muito pequenas. Então, tem uma chance de ser genético. Mas mesmo assim, trabalhando com garra, com vontade, sabendo que tu quer diminuir aquilo, tu consegue, no mínimo, controlar aquilo, mesmo que não reabilitar completamente. A genética do comportamento é uma coisa bem difícil de ser explicada, até os trabalhos que tem hoje sobre isso, eles não conseguem te determinar como fato. A genética do comportamento, o comportamento ele é influenciado por diversos genes dentro de um mesmo cromossomo, cromossomos distintos, é uma combinação como se fosse uma combinação de cores. Tu pode ter uma combinação de cor que fica mais azulada, uma mais esverdeada, seria mais ou menos assim. Não vai ser idêntico? Não. Existe uma propensão de algumas raças para determinada cor, né, para determinado comportamento, mas é difícil de realmente tu perceber quando o cão é geneticamente propenso, a não ser que seja por instintos, né, mas não tem a ver com medo propriamente dito, né. E é uma coisa que ainda tem que ser bem estudada. Influência ambiental é fato, ela existe. Mesmo que tenha influência genética, influência ambiental é muito poderosa. Se teu cão tem essa propensão, tu pode trabalhar com ela. Entende? Tu pode trabalhar com ela. Tu não pode desistir porque meu cachorro é um Akita é agressivo a cães, aceita. Não. Tu pode trabalhar pelo menos para suavizar isso. Quando o dono, a gente percebe mais é que quando o dono quer, ele vai lá e faz. Um caso bem interessante é de um cachorro que foi pego por uma ONG. Na verdade, a ninhada, foi encontrada uma ninhada junto com uma fêmea em condições horrorosas e foi percebido que os filhotes estavam matando uns aos outros e comendo. Numa fase muito importante agora me fugiu a palavra, socialização, uma fase muito importante de socialização. E então era um trauma realmente enraizado no cão. E esse cão ele precisa ser adotado por alguém. Então a ONG recolheu, uma família deu o lar provisório para ele, tinha outros cães, foi uma coisa muito complicada. O cão ele não queria atacar outros cães, nitidamente ele queria matar outros cães. Era extremamente forte o empenho dele. Filhote. 2, 3 meses. Exato.
E esse cão acabou ficando 1 ano mais ou menos com essa família. E ele, adulto, ele ficou do tamanho de um labrador. Nossa, grande. Extremamente feroz com outros cães. Mas as pessoas que estavam cuidando dele, procurando adotante, se empenharam muito. E conseguiram um adotante que queria muito aquele cachorro. E os adotantes falaram, a família dos adotantes disse que eles queriam aquele cachorro, eles iam trabalhar com aquele cachorro. Então a gente ajudou eles. Curiosidade, essa família tinha gatos, alguns gatos. E quando a gente soube disso, uau! A gente entrou em contato com a Sherry Lucas, né, que trabalhou com o César Millan, com o Brian Agnew, companheiro de workshops dela. E eles nos disseram que esse cão realmente, por todo esse fato de infância ter acontecido dessa maneira no período de socialização, era um cachorro que, muito possivelmente, 90% de chances, ele teria que ser adotado por uma pessoa que só tivesse ele. E a gente disse, não, mas não é isso que a gente quer, não é isso que a gente visualiza, nós queremos mudar esse animal. Hoje, essa família convive com o cão e com os gatos. O cão dorme com os gatos. Entende? Então, você me manda foto. o quanto que a família lutou, entende? Foram aproximadamente 1 ano e 6 meses, alguma coisa assim, lutando contra aquele ímpeto do cão de atacar outros cães. Um grande amigo Gustavo aqui, Gustavo, cara, Valeu, obrigado mais uma vez. Obrigado pela chance aí. Que vai se falar muito ainda, a gente Perfeito. vai fazer várias. Com certeza, vamos fazer mais online. Inclusive, vamos programar um workshop, né? Presencial Vamos. aí, para essa galera, porque a galera também, apesar de estar estudando muito online nos nossos cursos ali, Tem que pôr a mão. é bom colocar a mão, é bom você pegar uma vez por ano aí, fazer Sim. um negócio presencial desse Sim. para Ver na prática. ver na prática, né? O cara ter esse contato com quem entende aí. Suar, né? Suar um pouquinho, Suar bastante. entender. E tem casos e casos, e tem casos piores que os deles, né? Mas é isso aí. Sempre tem. Valeu, galera. Um grande Valeu, abraço, obrigado. e até mais. Valeu.